Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que todos estén muy bien. Hoy tenemos más una clase de clínica donde vamos a charlar a respecto de dos temas, pero son dos temas bien importantes. Nosotros vamos a charlar a respecto de hipertensión pulmonar. Toda la clasificación de las causas, todo eso, nosotros, diagnóstico y tratamiento, nosotros vamos a charlar hoy en esa clase. Hay algunos puntos que son muy importantes de esa clase, que fundamentalmente yo voy a señalar, voy a poner ahí las estrellitas para que ustedes sí o sí puedan repasar después ese punto con más atención, que es la hipertensión pulmonar. Gente, antes que yo me olvide, cualquier duda ustedes me escriban y yo voy también subir unas clasecitas ahí plus, bien copadas, bien específico, justamente enfocadas para el oral. Yo traté de resumir esas dos clases, sí, yo leí de Fajeras, Harrison, de ambos, y también miré un poquito de CTO. Entonces, de acá, ustedes van a ver solamente lo más importante y que hay que sí o sí recordar. A respecto de TEP, muchas de las preguntas aí que entram, por exemplo, no escrito, pregunta acá de lo que yo voy a hablar hoy. Pero cuando nosotros vamos a charlar a respecto de hipertensión pulmonar, sepan que es un grupo de enfermedades, no es solamente una enfermedad así que nosotros, sí, que es la osteoporosis, es un grupo de enfermedad, hipertensión pulmonar, grupo de enfermedad que se caracteriza por el aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar que conduce a um falho do ventrículo direito e muerte prematura do paciente. Que passa, então? Acuérdense que, por su próprio nome, como su próprio nome disse, hipertensão pulmonar se dá na artéria pulmonar. Temos vasoconstricção pulmonar, tal qual nós vimos acá nesse dibujito. Temos uma vasoconstricção arterial de la arteria pulmonar. Y entonces acuérdense, si nosotros tenemos aumento de la resistencia vascular después de la cámara cardíaca, o sea, en ese caso del ventrículo derecho, quiero que ustedes imaginen un poquito, ventrículo derecho salía para las arterias pulmonares. Si nosotros tenemos una hipertrofia, perdón, una constricción de la arteria pulmonar, lo que vamos a tener acá, y presten bastante atención para no olvidar más, lo que vamos a tener es un aumento de la pós-carga. Y si ustedes se acuerdan, si tenemos un aumento de la pós-carga, disminuye mi volumen sistólico. Entonces, sí o sí hay que acordarse que tenemos un aumento de la pós-carga fundamentalmente en el ventrículo derecho, que a largo plazo afecta la aurícula y da signos retrógrados de esa hipertensión en la arteria pulmonar. Una cosita que no podemos nos olvidar es a respecto del valor normal de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar puede llegar hasta 25 milímetros de mercurio en reposo y hasta 30 milímetros de mercurio en ejercicio. Cuando nosotros vamos a decir que el paciente tiene hipertensión pulmonar, cuando tiene mayor de 30 o 35 milímetros de mercurio en la presión en la arteria pulmonar. Pero básicamente, sepan que acá hay un mosquito, acá que está me comendo hace 2 días. Lo que hay que sí o sí acordar es que todos aqueles pacientes que tenham uma pressão pulmonar maior a 90 milímetros de mercúrio vão a morir em um ano. Ou seja, se vêm à consulta, obviamente que esse paciente que tenha essa, em específico, essa pressão ou mais, vai ter muita sintomatologia. Hipertensão pulmonar é uma enfermidade que causa muita sintomatologia. Então, esse paciente, acuérdense, se tem mais de 90 milímetros de mercúrio, mortalidade al 100% al ano, se não se hace, se por aí não tem um tratamento como um transplante cardiopulmonar. Sí o sí, gente, pero muy importante saber eso, que la hipertensión pulmonar causa una mortalidad, una morbimortalidad del paciente muy temprana. ¿Y cómo nosotros vamos a clasificar todo eso? Clasificar por hipertensión pulmonar arterial, hipertensión pulmonar asociada a enfermedades cardíacas, porque sí puede pasar, hipertensão pulmonar associadas a las enfermedades respiratórias como EPOC e EPIC, hipertensão pulmonar devido a la trombosis crônica e ou enfermidade tromboembólica e la miscelânea. Acuérdense lo seguinte, hipertensão pulmonar arterial é idiopática, generalmente tem um antecedente familiar de hipertensão pulmonar. Quero que sepan isso, sí, básicamente é idiopático e generalmente há el componente familiar, ou seja, componente hereditário do paciente. Outras causas que podem estar associadas à hipertensão
arterial, hipertensión pulmonar arterial, vamos a tener, por ejemplo, enfermedades del tejido conectivo como lupus. Después tenemos el HIV. El HIV lo que va a causar no es bien una inflamación sistémica, pero tiene efecto pulmonar, y eso va a hacer con que cause una vasoconstricción de la arteria pulmonar y va a causar entonces una hipertensión pulmonar, disminuyendo aún más la sobrevida del paciente. Después, como así para agregar nomás, no es necesario que sepan todas las causas, sepan que en síndrome de estrés respiratório del recém-nascido, puede ser que de esa manera, así, de esa inflamación, sí, que el recém-nacido tuve, básicamente lo que puede causar es una hipertensión pulmonar por cuenta de eso. Pero, gente, generalmente no se pregunta eso, solo estoy pasando para que ustedes agreguen conocimiento. Bueno, después cuando nosotros pasamos a la hipertensión asociada a la enfermedad cardíaca, esa es más fácil de pensar. Y cuando tenemos, por ejemplo, una afectación o en el ventrículo o en la aurícula, no derecha, sino que izquierda. ¿Por qué? Cuando tenemos, por ejemplo, una hipertensión arterial crónica, que tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo, esa hipertrofia puede hacer con que cause un flujo retrógrado de la sangre, y eso va a causar un aumento de la presión hidrostática capilar, como ya hablamos en las otras clases. Entonces, con ese aumento de la presión hidrostática capilar, además del edema, puede sí, no es que puede, va a causar una presión aumentada en la arteria pulmonar. Entonces, el ventrículo derecho tiene que hacer más fuerza para intentar aumentar el gasto cardíaco derecho. Básicamente, sí o sí, sepan que hipertensión pulmonar asociada com la enfermedade cardíaca é frequente. Depois, também acuérdense de las valvulopatias esquerdas, principalmente estenosis mitral ou estenosis aórtica. Muy importante, muy importante. Después tenemos las hipertensión pulmonar asociadas a la enfermedades respiratorias, que ahí tenemos EPOC y EPIC. Acuérdense una cosita acá, EPOC, EPIC, apnea del sueño, después tenemos el paciente que va a vivir en elevadas altitudes. Todos esses pacientes que nosotros hablamos, EPOC, EPIC, apnea del sueño y el paciente que va a vivir en elevadas altitudes, tienen una cosa en común, que es la hipoxia. La hipoxia crônica, generalmente vai causar uma vasoconstricção da artéria pulmonar. Basicamente, diminui o calibre para tentar aumentar a pressão nessa artéria, para aumentar a perfusão de los capilares pulmonares. Justamente por isso que nós temos que pensar nesses pacientes, por exemplo, EPOC, EPIC, apnea del sueño, e os que vão a viver em elevadas altitudes, que essa hipóxia a largo prazo pode causar uma hipertensão pulmonar, porque essa hipertensão pulmonar vai estar dada por um mecanismo que nós devemos, sí ou sí, nos acordar que é o mecanismo compensatório da hipóxia. Então, hipóxia crônica, vasoconstricção da artéria pulmonar. E isso pode desenvolver a largo prazo uma hipertensão da artéria pulmonar. Depois, nós temos uma hipertensão pulmonar associada à trombose crônica e enfermidade tromboembólica, fundamentalmente quando obstrui a artéria pulmonar ou alguma de suas ramas por um êmbolo. A maioria das causas são essas, e isso há que saber que vai causar hipertensão à artéria pulmonar por conta de um êmbolo aí que obstruiu a artéria pulmonar. Acuérdense que os pacientes que têm tromboembolismo pulmonar massivo, acuérdense que pode causar choque obstrutivo, que já vimos na classe de choque isso. Principalmente, e a miscelânea é, por exemplo, por sarcoidoses, histiocytosis X, pero generalmente não se pergunta. O mais importante acá é o seguinte: essa classificação eu saquei de Fajeras, e que quero que vocês sepam desse power, é isso de acá, assim que eu vou marcar. Valor normal de la presión en la arteria pulmonar, ese es muy importante. Y la clasificación, ¿qué es importante de la clasificación? Por lo menos dos causas de cada una. Generalmente, les voy a decir y voy a repetir, no se pregunta cuál es la causa de hipertensión pulmonar. Sí, generalmente no se preguntan, pero por las dudas, sepan eso. Y siempre piensen lo siguiente: eso es un vaso normal y eso es quando a hipertensão pulmonar diminui tanto o calibre
que el corazón, fundamentalmente las cámaras derechas tienen que hacer más fuerza porque aumenta la poscarga para eyectar la sangre. Entonces, piensen en eso y no se olviden del EPOC, EPIC, enfermedades pulmonares crónicas, que el paciente tiene por la hipoxemia un mecanismo compensatorio que es disminuir el calibre de la arteria pulmonar. Entonces, después, yo sé que estoy un poquito acelerado, vamos a tomar una agua y ahí seguimos con la fisiopatología de la hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar y TEP que nosotros vamos a ver hoy no son difíciles, solamente es necesario poner un poquito de más esfuerzo mental. Y por eso que yo estoy acá para guiarles, para no, por ejemplo, estudiar todo, porque me acuerdo que hipertensión pulmonar era un tema larguísimo ahí en Pajeras o en Harrison, no me acuerdo muy bien, pero es un tema muy, muy largo. Entonces, solamente vamos a ver lo principal acá. Cuando nosotros vamos a hablar de fisiopatología, acuérdense que tenemos, acuérdense que la arteria pulmonar, vamos a empezar un poquito distinto de lo que yo iba a hablar. Tenemos que nos acordar que, eso yo robé del power de ver aí. Tenemos que nos acordar que la arteria pulmonar es un vaso que está constantemente sufriendo diversos estímulos, tanto vasoconstrictores quanto vasodilatadores. Ele depende, se por um lado, das pressões que vêm de dentro do pulmão e por outro lado, das pressões que há no ventrículo esquerdo. ¿Por qué es importante saber todo eso? Porque uniendo los factores de riesgo y también la predisposición genética, no es necesario que sepan eso, ¿sí? Pero factor de riesgo por ahí es un poquito importante. Cuando tenemos los dos juntos, tenemos la predisposición de la formación de una enfermedad. Entonces, predisposición genética y factor de riesgo, cuando unimos los dos juntos, tenemos la predisposición de una enfermedad, que en ese caso sería la hipertensión pulmonar. Que vai causar todo isso? Predisposição genética e mais os fatores de risco causam um dano vascular pulmonar com uma disfunção endotelial. E essa disfunção endotelial faz com que o vaso se estreche e cause uma hipertensão pulmonar. Em maneira bem resumida, é isso. E generalmente, o que há que sí ou sí acordar, é basicamente isso. Unimos os fatores de risco com as predisposições genéticas e então há a predisposição de hipertensão pulmonar justamente porque há dano vascular da artéria pulmonar. Acuérdense também que por um lado temos o pulmão e depois temos as cavidades esquerdas, fundamentalmente o ventrículo esquerdo. Não há que perder muito tempo acá com isso, a gente solamente memorice alguns pontos claves que são os pontos claves que eu estou lhes falando. Por exemplo, não há que saber quais são os vasoconstrictores, se tromboxanadores, todo isso não há que saber. Solamente sepam que predisposição genética mais fator de risco pode causar uma hipertensão pulmonar. Qual é a clínica do paciente com hipertensão pulmonar? A clínica vai depender. Então, vamos escrever acá que a clínica é igual a depende. Sí, ¿por qué la clínica depende? Porque no es igual, puede ser similar, pero no siempre es igual a la clínica a todos los pacientes, porque va a depender mucho de la evolución de esa hipertensión pulmonar. Por ejemplo, un paciente que tiene una hipertensión de 40 milímetros de mercurio no va a tener la misma sintomatología del paciente de 80 o 90 milímetros de mercurio en la presión en la arteria pulmonar. Entonces, la clínica está relacionada con la presión en la arteria pulmonar y también está relacionado al propio paciente. No sé hablar ahora en español, el cuán tolerante es el paciente, tanto tolerante que es el paciente, ¿sí? Porque muchos de nosotros tenemos diferencias en relación a tolerar distinto ejercicio, a tolerar distinto tipo de dolor. Então, a clínica fundamentalmente está basada em lo quão pueda tolerar o paciente do aumento da pressão na artéria pulmonar e também de essa própria pressão, porque não é o mesmo um paciente que tenha baixa pressão na artéria pulmonar, por mais que seja classificada como uma hipertensão, o que não é o mesmo que, por exemplo, um paciente que tenha 90, 100 milímetros de mercúrio. Quais são os principais signos e sintomas clínicos do paciente? O paciente vai ter disneia, vai ter dificuldade respiratória
y generalmente no se encuentran otros signos claros de enfermedad cardíaca o pulmonar. Generalmente los pacientes van a tener cansancio, debilidad, pueden tener dolor de pecho, o sea, angina, pueden tener síncope. Sí, pongo las figuritas porque justamente nosotros con las figuritas memorizamos más fácil. Generalmente la síncope se asocia cuando tenemos una hipertensión pulmonar de mal pronóstico, o sea, ya está muy evolucionada. Y después nosotros podemos tener distensión abdominal. ¿Por qué se da una distensión abdominal? La distensión abdominal se da básicamente porque si tenemos una hipertensión de la arteria pulmonar, causamos um flujo retrógrado. Retrógrado hacia quem? Ventrículo direito e aurícula direita. Então, como não temos válvula em la aurícula direita, se passa de maneira uniforme hacia as venas cavas superiores e inferiores, hacia a vena cava. Então, quando ocorre isso, temos um flujo retrógrado, fundamentalmente para região hepática e esplênica, e também por isso pode haver distensão abdominal, porque distende a cápsula de Gleason, distende o baço, hepata esplenomegalia, e também pode haver edemas em membros inferiores. Pero fundamentalmente, temos que pensar o seguinte: o principal reclamo do paciente vai ser a dificuldade respiratória. Quais são as metodologias de estudo? Como nós vamos estudar esse paciente? Imaginem o seguinte: o paciente vem com disneia. Se o principal e o primeiro que devemos fazer é pensar, bueno, qual é a causa de disneia, qual é a fisiopatologia dessa disneia do paciente, sempre perguntando quando começou, acionar o exercício. Generalmente, esses pacientes não toleram exercício, gente, porque não passa sangue ao ventrículo esquerdo, então eles generalmente não toleram o exercício. Temos que evaluar se há crepitantes. Então, fundamentalmente, a evolução dessa disneia e também perguntar a respeito de signos e sintomas relacionados. Então, imaginando, se o paciente vem com disneia, temos que separar se é cardíaca ou respiratória. E quando nós vamos separar se é cardíaca ou respiratória, sim ou sim necessitamos de um eletrocardiograma e um laboratório. E no eletrocardiograma, generalmente vem hipertrofia do ventrículo direito, em 87% dos pacientes. Pero por que passa a hipertrofia? A hipertrofia é simplesmente porque imaginem a mesma coisa causava na hipertensão arterial, causa na hipertensão pulmonar, pero em cambio, a hipertensão pulmonar afeta o ventrículo direito e a hipertensão arterial afetava mais o ventrículo esquerdo. Então, sim ou sim, há que pensar que os pacientes com hipertensão pulmonar vão ter um ventrículo hipertrofiado no momento do diagnóstico. Pode haver agrandamento de aurícula direita e acuérdense que qualquer coisa que dilate a aurícula predispõe a fibrilação auricular. Então, esses pacientes podem descompensar sua hipertensão pulmonar por conta de uma fibrilação auricular. Depois, podemos ter a desviação do eje hacia a direita ou podemos simplesmente ter um eletrocardiograma normal. Pero acuérdense que en la mayoría de los pacientes tenemos alteraciones electrocardiográficas como hipertrofia del ventrículo derecho y también agrandamiento de la aurícula derecha. ¿Y cómo se ve el agrandamiento de la aurícula derecha? Justamente por la onda P picuda. Esa es la onda P picuda. Cuando la onda P supera los 2,5 milivoltios. Entonces, esa es la onda P picuda que nos relata una incapacidad, una dificultad ou uma hipertrofia, uma dilatação auricular direita. Acuérdense que há que fazer diagnóstico diferencial com a onda P mitrale, que a onda P mitrale venia assim como se fosse uma M. Depois, no laboratório, acuérdense que ecocardiograma normal não exclui diagnóstico. Muito, muito importante, porque o paciente pode vir com sintomas, hacemos de todo, hacemos el eco, el eletrocardiograma, e aí não aparece nada, nós outros, esse paciente não tem nada. Não. Há que abrir o ojo porque pode ter uma hipertensão pulmonar. Laboratório, há que sim ou sim pedir serologia para hepatites, HIV, fatores marcadores associados à enfermidade do tecido conectivo, como o anti-ADN, o FAN e o dímero D. E depois, sim ou sim, acuérdense da radiografia, que em 90% dos casos são normais. Acá puse uma radiografia com as descrições, mas basicamente quero que mirem
donde yo voy a señalar, acuérdense que si nosotros tenemos una hipertensión pulmonar, las primeras cavidades que se van a afectar son las derechas. Entonces, acuérdense que puede haber un agrandamiento del ventrículo derecho y un agrandamiento, una dilatación de la aurícula derecha. Y siempre acuérdense de mirar del lado derecho si no está desplazado la aurícula o el ventrículo derecho. Vamos a pasar. Eso, por ejemplo, es una radiografía de tórax, obviamente de frente de tórax. Y nosotros en esa radiografía, como ustedes pueden ver, hay dilatación del hilo pulmonar, justamente por cuenta de la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, en la radiografía, nosotros podemos ver una dilatación del hilo pulmonar. Bueno, gente, pasando a las otras técnicas de estudio, podemos hacer un ecocardiograma, que si nosotros, sin descrever nada, solamente pensando, imaginen, si tenemos hipertensión de la arteria pulmonar, el ventrículo derecho y aurícula se afectan, entonces en el ecocardiograma, que nosotros vamos a tener fundamentalmente en el ventrículo derecho, piensen y me contesten, sí, eso. Vamos a tener hipertrofia de las cámaras derechas y dilatación auricular. Entonces, hipertrofia del ventrículo derecho y dilatación auricular. También puede haber una estenosis pulmonar asociada, pero no mezclan las cosas, solamente sepan que en el ecocardiograma podemos ver una hipertrofia, obviamente, si la hipertensión pulmonar es crónica, hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Y no cuenten a nadie eso, es muy importante. Después, como otra cosita, podemos hacer la angiografía pulmonar. Angiografía pulmonar es la técnica de elección para definir la presencia de trombos en la luz y la anatomía vascular. Básicamente, la angiografía pulmonar generalmente no se hace en todos los lugares, se hace solamente en lugares más especializados. Yo no sé decirles si hay acá en Santo Tomé, pero es una técnica de estudio que sí es importante para detectar trombos endoluminares. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una hipertensión en la arteria pulmonar, muchas de las veces podemos causar estasis sanguínea, y esa estasis sanguínea predispone a trombos. Y esos trombos, ¿dónde van a parar? Justamente en el pulmón. Entonces, fundamentalmente, a angiografía pulmonar sirve para detectar trombos en la luz de la arteria pulmonar. Y la anatomía vascular, obviamente. ¿Cuál es el tratamiento? Sí, y quiero que ustedes presten atención acá. Hipertensión pulmonar, gente, es una enfermedad de mierda. Si yo voy a ser bien sincero, por lo que yo estudié, es una enfermedad de mierda que mata a los pacientes en poco tiempo. La esperanza de vida es baja. Entonces, nosotros tenemos que nos acordar de una cosa. Si la hipertensión arterial es una enfermedad de mierda, que los pacientes tienen mucha sintomatología en corto plazo y también tienen una vida muy acortada, imaginen, tenemos que mejorar la resistencia del paciente a esos síntomas, o sea, tenemos que mejorar, dar un tratamiento sintomático a nuestro paciente y también un tratamiento que va a dilatar ese vaso, porque si nosotros tenemos una obstrucción crónica, o sea, una obstrucción de la arteria pulmonar, obviamente que es crónica, generalmente es crónica, pero si nosotros tenemos una obstrucción, imaginen que el ventrículo derecho está todo el día yendo al gimnasio. Entonces, lo que vamos a tener acá, si vamos todo el día a entrenar en el gimnasio, tenemos una hipertrofia. Yo sé que no es hipertrofiada acá el bíceps, pero vamos a tener una hipertrofia del ventrículo derecho y eso va a hacer con que el paciente tenga que sí o sí, en el final de la enfermedad, de acuerdo a su evolución, hacer un trasplante cardiopulmonar. Lo importante acá es que acuérdense que el tratamiento entonces se basa en tratar la enfermedad de base y después tratar de mejorar la clínica del paciente. Son los dos pilares para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Acuérdense que tenemos siempre medidas generales, que dentro de las medidas generales nosotros tenemos siempre en cardio medidas higiénico-dietéticas, y aí nosotros en las medidas higiénico-dietéticas es, por ejemplo, la actividad física, es vacunación, generalmente para gripe y neumococo. Acuérdense que si el paciente tiene una enfermedad que es muy grave como esa, el paciente generalmente tiene la debilidad. Tem diminuído sua capacidade imunológica. Então, é muito importante que esses pacientes sempre hagam a vacina para a gripe e para neumococo, para evitar uma pneumonia. Então, só para repassar, medidas generais: cesse tabáquico,
ejercício físico, atividade física, vacunação do paciente, terapia de reemplazo hormonal em las pacientes de sexo feminino, generalmente, e apoio psicológico. Terapia de reemplazo hormonal e apoio psicológico. Esse apoio psicológico é fundamentalmente porque os pacientes têm muita sintomatologia e muitos dos pacientes começam a quedar deprimidos. Então, é muito importante que tenham apoio psicológico. Pelo que se eu resumiria esse power de tratamento, eu diria medidas higiênico-dietéticas, sim ou sim, e não se olvidem do exercício, porque o exercício melhora a capacidade pulmonar do paciente. Agora, vamos ver que temos, então, do tratamento da hipertensão pulmonar, temos medidas generais por primeiro, depois tratamentos não específicos, depois vocês vão ver que temos o tratamento específico para a enfermidade, a hipertensão pulmonar. O que quer dizer não específico? Não específico quer dizer que nós vamos tratar algumas coisas que podem causar complicações e também vamos tratar de maneira inespecífica essa enfermidade. Então, fundamentalmente está enfocado em las complicações e la sintomatologia do paciente. Que nós vamos dar para nosso paciente com hipertensão pulmonar? E acá, sim ou sim, agarrem os 5 ojos, porque nós vamos resumir isso. O importante, gente, no tratamento não específico é basicamente anticoagulação do paciente, diuréticos, oxígeno e ionotrópicos. Inotrópicos, eu puse mal acá. Não é ionotrópico ou ionotrópicos, é inotrópicos. Como anticoagulantes, nós podemos utilizar warfarina ou acinocumarol, que são os mais frequentes que se utilizam. Sepam esses dois, não é necessário que sepam dabigatran e apixaban. Sepam esses dois que são os mais utilizados. Depois, então, anticoagulantes, warfarina e acinocumarol. Obviamente, são anticoagulantes, evitam que, por essa estase sanguínea que está causada por essa hipertensão pulmonar, cause a formação de trombos. Diuréticos, quando os pacientes presentem insuficiência cardíaca direita com sintomas retrógrados, ou seja, edemas maleolares, edemas em pies, acuérdense que os edemas são ascendentes, os pacientes que têm ingurgitação jugular muito grave, então, se aí sim se dá diuréticos. Oxígeno é um ponto muito importante, sim ou sim, devemos tratar de ligar uma pressão de oxígeno maior a 90 milímetros de mercúrio. E por que é tão importante o oxígeno nesse caso? E pongo na estrellita acá porque eu les vou explicar. O oxígeno, mais que nada, gente, devemos sim ou sim ligar uma pressão arterial de oxígeno maior a 90, por conta que, se temos hipóxia em nosso paciente, o paciente vai causar uma vasoconstricção pulmonar aún maior. Então, é muito importante nesses pacientes com hipertensão pulmonar dar oxígeno a eles. Sim ou sim, é uma indicação de oxígeno e hipertensão pulmonar. Os inotrópicos que se podem utilizar para melhorar a contração ventricular são inotrópicos, são a digoxina ou dobutamina. Digoxina, fundamentalmente, porque é o que mais se utiliza, o mais frequente. Isso seria como tratamento não específico. Sempre que o que nós temos que nos acordar que, sim ou sim, devemos tratar os sintomas do paciente para melhorar a qualidade de vida do paciente. Tratamento da hipertensão pulmonar é fundamentalmente sintomatológico, porque os tratamentos específicos que já vão haver são caríssimos e é pouca a população que consegue comprar esses medicamentos. Então, se nós agora vamos mais que nada nombrar os tratamentos, porque geralmente só se pergunta os nomes dos fármacos e não o que fazem. Pero tem uma premissa, tem uma qualidade general de todos esses fármacos que vai causar a vasodilatação da artéria pulmonar. Então, sempre mais que nada, dois de cada classificação, um ou dois já está bueno, pero generalmente o que se pergunta é: que é a hipertensão pulmonar? Classificação, como se diagnostica e o tratamento, tanto medidas generais, não específico como específico. É uma questão acá de não somente memorizar, sino que entender. Se nós entendemos que necessitamos melhorar a qualidade de vida do paciente, porque o paciente não tolera nem fazer um exercício assim 100 metros, 200 metros, então temos que actuar fundamentalmente em los sintomas desse paciente. Pero acuérdense que o tratamento específico da hipertensão pulmonar são os antagonistas dos canais de cálcio,
que vai ser nifedipina, diltiazem e o amlodipina. Prostanoides, como o epoprostenol, iloprost y teprostinil. Hasta hoy, gente, yo no me acuerdo de estos nombres, es bien difícil. El único que yo me acuerdo es epoprostenol, es el único, los restantes yo no me acuerdo de esos prostanoides. Después tenemos los inhibidores del receptor de la endotelina, bosentan y ambisentan, inhibidores de la fosfodiesterasa, que esses las mujeres le gustan mucho, ¿sí? Porque si es hombre, obviamente, porque ahí queda con el negocio ahí duro por horas. Entonces tenemos el sildenafil y tadalafil y tratamiento quirúrgico, que es la septostomía auricular. Bueno, para quien no sabe qué es la septostomía, y me hizo pija ahora el meme acá, que es la septostomía auricular. La septostomía auricular generalmente solo se hace en lugares muy especializados. Lo que hace es que viene acá en el septo interauricular y les hace un agujero. ¿Por qué? Isso hace com que diminua a pressão na cavidade direita e então, diminuindo a pressão no ventrículo direito, aumenta a pré-carga do esquerdo, melhorando o gasto cardíaco. Basicamente é isso que se faz. Generalmente se usa a septostomia auricular como pré-transplante, ou seja, o paciente já vai ser transplantado dentro de algumas semanas, então se faz esse curto-circuito de direita a esquerda como maneira do paciente aumentar um pouquinho a sobrevida desse paciente. Eu sei, eu sei não, eu sei, é muita coisa. Pero é muita coisa porque nós ponemos acá, che, muita coisa para memorizar. Eu vou saber só o mais importante. E sim, gente, eu les aconselho que, por ahora, sepam só o mais importante, não é necessário saber todo. É uma enfermidade que, em meu ponto de vista, eu nunca vi. Sí, y generalmente los docentes hablan que no son tan frecuentes. Entonces, pongo más esfuerzo tanto en el diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? Y la clínica, obviamente, que es solo una cosita que hay que memorizar. Dificultad respiratoria. Sí o sí, gente, acuérdense eso. Y acuérdense el mecanismo de la fisiopatología, porque si nosotros no sabemos la fisiopato, no tenemos cómo entender la cosa. Todo aqui hasta acá, eu espero que sim, porque eu tratei de resumir essa classe ao máximo e deixar muito sencillo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, me escrevam aí, que vai ser um prazer atender-les. Então, vamos a seguir com tromboembolismo pulmonar. TEP é o apodo carinhoso que damos ao tromboembolismo pulmonar. Puse justamente essa imagem porque é isso que é o tromboembolismo pulmonar. Em resumo, tromboembolismo pulmonar é um trombo que se despegou, formou um êmbolo. Então, esse êmbolo viajou e chegou ao pulmão. Para esse êmbolo chegar ao pulmão, de que lado deve estar? No lado arterial ou venoso? Venoso, deve estar no lado venoso. Eu casi hablé mierda acá. Então, não hablem como eu. Hablé isso na classe de valvulopatia 50 milhões de vezes e agora casi me hizo mierda. Então, sí ou sí, o émbolo deve vir de las venas para parar no pulmão. Se o émbolo estiver nas artérias, vai parar uma isquemia arterial. Sí ou sí, muito importante saber que o tromboembolismo pulmonar proviene de las venas. Y sabiendo eso, vamos a ingresar al tema. ¿Qué pasa entonces? Tenemos, por ejemplo, una estasis sanguínea, que es lo que generalmente pasa con los viejitos más ancianos. Como ellos no tienen mucho, o algunos obviamente no tienen mucho el costumbre de caminar, o hasta mismo tienen insuficiencia venosa crónica. ¿Qué es la insuficiencia? Es cuando las válvulas de las venas están insuficientes, entonces causan um fluxo retrógrado. Então, quando temos tudo isso, temos estase sanguínea, e essa estase sanguínea, como já sabemos, predispõe à formação de émbolos. Então, fatores de risco mais estase sanguínea ou fatores genéticos vão produzir uma enfermidade, que nesse caso acaba a ser o émbolo. E o émbolo, para chegar ao pulmão, deve estar no lado venoso e não arterial. Cuidem disso. Então, se despega desse trombo um pedacito e vai formar um êmbolo. E esse êmbolo viaja mais que nós outros,
sí, porque nosotros estamos solo acá con la bunda ahí sentada, estudiando, entonces el émbolo viaja más que nosotros y va hasta el pulmón, y ahí sí está hecho la mierda. Lo que sí o sí hay que saber, sí, es que el TEP, el tromboembolismo pulmonar, es el resultado de la obstrucción del árbol arterial por un émbolo. Y si ustedes miran esa imagencita acá, ustedes pueden ver que el émbolo vino por las venas, llegó a la cavidad derecha, aurícula derecha, ventrículo derecho y fue para la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar, gente, puede causar, puede impactar justamente en la arteria cuando el émbolo es grande. Entonces impacta acá. Se impacta acá, está hecho la mierda, porque vai causar um TEP massivo. Se impacta, por exemplo, se viaja, é muito chiquito o émbolo, impacta, por exemplo, só em um lóbulo ou em só em um segmento, então a sintomatologia é um pouquinho, não é tão grave como se fuera um TEP massivo. Então, sí o sí hay que acordarse que a sintomatologia vai depender de quanto afectou e do tamanho do émbolo. Quanto maior es mierda. Então, sí o sí es el resultado de la obstrucción del árbol arterial por un émbolo. Esse émbolo, e isso é muito importante que ponga estrellito, porque se pergunta, generalmente proviene 95% de los casos del sistema venoso profundo, o sea, de las venas de las piernas. 4% viene de las venas cavas, cavidades derechas ou em aurículas derechas. Por que eu digo cavidades ou em cavidades derechas ou em válvulas derechas? Acuérdense que outro mecanismo de formação de émbolos é, por exemplo, a fibrilação auricular e também quando temos nessas endocardites, quando há formação de vegetações, essas vegetações em las endocardites podem sair e podem ir ao pulmão. Então, sí o sí é muito, pero muito importante a gente que sepa nisso, que 4% viene de aí e 95% é do sistema venoso profundo, de las piernas, muslo e piernas. Tenho um caso bem interessante, por exemplo, minha abuela. Minha abuela foi assim por um tris, estava com uma trombose venosa, pero muito assim, importante, e ela não se dava conta, solamente falava que estava com dolor, e quando foi o cardiólogo hizo o ecocardiograma, o ecodoppler, membros inferiores, e justo quando puso el ecocardiograma en el lado derecho, en la pierna derecha ahí, cerca de la virilha, cuando puso, justamente estaba ahí el trombo. Y el trombo tenía como si fuera una cola, así, tenía una cola y estaba listo para salir esa colita ahí y hacer mierda. Gracias a Dios que fue a tiempo eso que fue visto, pero podría tener causado daños mayores. Por eso que yo digo que el TEP, sí, proviene. Por isso que eu digo que o TEP é muito importante, gente. Fundamentalmente, minha abuela não teve o TEP, pero sí o sí poderia haver tenido um TEP por conta desse trombo que estava aí dançando. Acuérdense isso porque eu tenho quase certeza que não se vão olvidar desse casito aí. Bueno, e 1% é causas menos frequentes. E quais são as causas menos frequentes? Por exemplo, pode ser por uma rotura de hueso, en una fractura, que puede haber la embolia grasa, puede salir émbolos grasos por cuenta de una ruptura del hueso. Después tenemos cuando hay, por ejemplo, arma de fuego, disparo por arma de fuego, eso puede ingresar un estilhazo, un fragmento al torrente sanguíneo, entonces puede ser un TEP. Y el último, que lo que más me gusta explicar, es de los buzos. Los buzos, para os brasileiros, são os mergulhadores. O que passa é o seguinte, quando um buzo vai descendendo, não sei se vocês já perceberam, mas generalmente devem tardar 5 a 10 minutos e subir devagar. É meio como se fosse em escalão, tal qual como vocês podem ver acá. Por que isso? Porque se, por exemplo, o buzo está a 20 metros ou a 30 metros, o que passa acá? Essa pressão que tem do água é uma pressão muito intensa. Por exemplo, vocês podem ver acá que é uma pressão de 3 atmosferas.
Lo que pasa es lo siguiente, si el buzo sale de 30 metros de profundidad que estaba ahí y ya sube en cuestión de 5 minutos hacia la superficie, se puede hacer, se puede, pero casi seguro lo que va a pasar es que puede tener un TEP o una CV o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Cuando estamos a profundidades del mar, ¿sí? Por eso que cuando se hace mergullo, cuando se hace eso de mergulhar y todo, no se puede viajar en avión, porque cuando estamos muy abajo, 20, 30 metros, lo que pasa es lo siguiente, estamos abajo y cuando vamos subindo tenemos que hacer la descompresión. La descompresión es muy importante porque se sube devagar, porque el nitrógeno que hay en la sangre, ¿sí? Hay nitrógeno en la sangre. El nitrógeno todavía está es líquido. El nitrógeno es líquido en condiciones normales, pero cuando el buzo está, por ejemplo, a 30 metros de profundidad y en 5 minutos ya sube hasta la superficie, lo que pasa es que ese nitrógeno que estaba líquido se transforma en gaseoso, entonces vira aire ese nitrógeno, por cuenta de la descompresión. Y entonces ese aire, como ustedes saben, forma un émbolo gaseoso, y ese émbolo gaseoso va a hacer con que cause TEP, ACV, infarto, lesiones isquémicas en las extremidades. Entonces, acuérdense eso, que en los buzos es muy, muy importante que hagan la descompresión. ¿Cuál es la epidemiología del TEP? Básicamente, la tercera causa de muerte dentro de las muertes por enfermedades cardiovasculares, después del ataque cardíaco y del ACV. La secuela del TEP es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, tal cual como ya habíamos visto cuando vimos la hipertensión arterial. Pero es muy raro, gente, 2 a 4%. Generalmente, tachen eso porque no se pregunta. No se pregunta. ¿Sí? No se pregunta eso. Pero puse ahí solo para agregar una cosita más. Fisiopatología. Eso yo también robé de Vera desde el año pasado. Gracias, Vera. Básicamente tenemos la tríada de Virchow, que es estasis sanguínea, lesión endotelial y estados de hipercoagulabilidad, ¿sí? Más los factores de riesgo pueden producir un TEP secundario, que es lo más frecuente, 80%, y el TEP idiopático es solo un 20%. ¿Qué hay que saber? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, tenemos estasis, lesión endotelial y estado de hipercoagulabilidad, assim com que se forma el trombo, del trombo sale el émbolo y el émbolo hace la mierda en el pulmón. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sí o sí hay que saber. Generalmente no se pregunta, pero algunas veces hay que, algunas veces por ahí te cae así la suerte de te preguntar, entonces yo te voy a pasar ahora, sepa por lo menos 3 o 4, no es necesario saber todos. Resumir, entonces, nosotros tenemos factores de riesgo fuerte, moderado y de bajo riesgo, y es importante, por ejemplo, nosotros para saber si el paciente tiene TEP o no. Acuérdense que los factores de riesgo fuertes, por ejemplo, yo pensé que estaba acá, pero les acuerdo que factor de riesgo fuerte es, por ejemplo, si tuvo trombose venosa profunda prévia o TEP, se tem uma fratura de cadeira ou de perna, se, por exemplo, tem uma lesão medular, se tem uma cirurgia, se isso uma cirurgia maior em nos últimos 3 meses, sepam 2 ou 3, máximo 4, gente, já é o suficiente. Esses são fatores de risco fortes. Paciente que já teve, por exemplo, uma trombose venosa, um TEP, então tudo isso. Factor de risco moderado. E acá entramos, por exemplo, se o paciente tem uma via periférica, isso quimioterapia, tem insuficiência cardíaca ou insuficiência respiratória, tem uma CV com parálisis do membro, por exemplo, membro inferior, fundamentalmente, que é onde se forma a maior parte de los trombos, se tem câncer, todos esses são fatores de risco moderados e sim ou sim, anotem aí por as dúvidas. Factor de bajo risco, agora sim, muy bajo riesgo é, por exemplo, repouso em cama. Moderado, outra cosita, que generalmente suelen apresentar o paciente com TEP. Paciente sexo feminino que toma anticonceptivos orais. ¿Sí? Então, é factor moderado os anticonceptivos orais. Factor de, volviendo agora para os de bajo riesgo, acuérdense que vão ter bajo riesgo aquele paciente que é, por exemplo, que duerme muito, repouso em cama maior a 3 dias. Depois temos o paciente também que trabalha sentado, como os caminhoneiros, pacientes obesos, pacientes que fumam mais de
mais de 20, 30, 25 paquetes por dia, cigarro, paquete é difícil fumar 25, mais de 25 cigarrillos por dia. Então, anoten isso para ter uma ideia de que são fatores de risco bajo, moderado e fuerte. ¿Por qué es importante saber los factores de riesgo? Porque dependendo del factor de riesgo, tenemos que assimilar si es TEP. ¿Qué es importante acá? Además de la clínica, saber la clínica, es sepan y anoten eso. Si yo pienso que es TEP, yo trato como un TEP. Porque en el TEP, cada minuto pasado puede significar peor morbi y mortalidad del paciente. Básicamente eso. Clínica. Sí o sí, clínica muy, muy importante, gente. La clínica hay que acordarse de la taquicardia, taquipnea, ¿sí? Taquicardia, taquipnea, la hemoptisis. Después, disnea en repouso o ejercicio de inicio súbito. Y eso es una de las cosas más importantes que nosotros no podemos nos olvidar de preguntar, porque si, por ejemplo, el paciente ya tiene una disnea crónica, no es lo mismo que el paciente que está sentado y ahí tiene una disnea. Entonces, sí o sí, muy, muy importante preguntar la evolución de esa falta de aire. Dolor torácico, puede haber un dolor torácico pleurítico, puede haber tos, ortopnea e ingurgitación jugular. Pero acuérdense que vai haver taquicardia, taquipnea, a disneia de início súbito, pode haver tos, ortopnea e ingurgitação jugular. Por que passa, por exemplo, por que o paciente vai ter ingurgitação jugular? A ingurgitação jugular, se vocês se acordam do choque obstrutivo, nós outros quando vimos é que quando obstrui um vaso grande, por exemplo, uma artéria pulmonar ou alguma de suas ramificações, nós teríamos que vai causar um choque obstrutivo. O que é o choque obstrutivo? É aquele choque que tem uma obstrução extrínseca do coração. Então, se temos um TEP, a sangre não vai de maneira correta, não passa. E então, o que vai causar acá, se a sangre não passa, nós teremos, de novo, um fluxo retrógrado hacia que cavidades derechas. Porque antes de passar de los pulmones ao sistema inteiro, temos as cavidades derechas. Então, ventrículo direito, aurícula direita e da ingurgitação jugular. Basicamente é isso, de maneira bem resumida. Explorações complementares, gente, que nós vamos fazer nos pacientes e que sí ou sí não se pode olvidar. Agora, prestem lá atenção acá. Muito importante, muito, pero assim, não se olvidem nunca mais. Dímero D. Qual é o ponto do dímero D? No laboratório, quando nós sospechamos de TEP, há que sí ou sí pedir dímero D. Que é o dímero D? O dímero D agora está se popularizando por conta do COVID. O dímero D se hace fundamentalmente para ver se há algum trombo. Não é específico de TEP, pero de acordo à clínica e mais esse dímero D, nós teremos a suspeita de um TEP. Dímero D serve para ver se há trombos na circulação sistêmica. Qual é o ponto? É de alto valor negativo, predictivo negativo. O que quer dizer isso? Que se não há dímero D aumentado, quer dizer que em 99% não é TEP, que é outra coisa. Então, alto valor predictivo negativo de 99%, pero se há dímero D maior de 500, sí ou sí pode ser TEP, dependendo da clínica do paciente. Pero acá vamos saber que em explorações complementares temos que pedir dímero D. Dímero D, o valor normal se dá em valor normal é menor a 500 nanogramas por ml, 500 nanogramas por ml, e sí ou sí há que pedir. Eletrocardiograma, gente, que nós vamos ter, e isso foi pergunta de exame. Todo isso, laboratório, dímero D e electro e radiografia, é pergunta de exame. Então, prestem bastante atenção acá, força nisso, porque já estamos quase finalizando a classe. Dímero D, no electro, vamos ter S1Q3T3, sugestivo muito de TEP, pero qual é o ponto? Não se aparece em todos os pacientes, solamente vai aparecer um paciente em 30% dos pacientes. Radiografia de tórax, e agora prestem bastante atenção. Vou lhes dizer solamente que pode passar, porque a radiografia generalmente é inespecífica. Então, podemos ver alguns hallazgos. Por exemplo, o signo de la palha.
que o signo de la palla é o aumento do diâmetro da artéria pulmonar descendente derecha, assim se pode ver. O outro signo é o signo de Fleischer, que o signo de Fleischer é basicamente essas linhas, são atelectáceas laminares. Acuérdense que quando temos TEP, temos uma obstrução do fluxo sanguíneo. O aire sigue passando, pero não há fluxo sanguíneo. Então, temos como se fuera un espacio muerto. Entonces, lo que puede pasar son las atelectasias pulmonares, que son, ¿dónde están? Son esas lineacitas acá. Si justo en la mitad son esas lineacitas acá que están figurando las flechitas. Otro punto que generalmente se pregunta, essas explorações, esses hallazgos radiológicos, generalmente es preguntas de oral, gente, no se van a olvidar. Signo de la palla, signo de Fleischer e joroba de Hampton. La joroba de Hampton é basicamente mirem acá, é como se fosse uma radioopacidade periférica, como vocês estão vendo acá, e mirem a forma. É uma radioopacidade periférica que tem uma forma de cunha, se pode chamar assim, tem uma forma de cunha hacia el centro, ¿sí? Forma de cunha hacia el centro. Isso é a joroba de Hampton e é causada por TEP. TEP generalmente localizado. Sim ou sim, muito importante saber esses hallazgos radiológicos, porque são perguntas de exame. Generalmente, o que se pergunta é quais são os hallazgos e o que quer dizer cada um, como aparece cada um. Como se faz o diagnóstico, gente? Diagnóstico de TEP se faz, então, temos que sim ou sim pedir laboratório, eletrocardiograma e radiografia de tórax. Sim ou sim, fundamental, laboratório, electro e radiografia. Não se olvidem do laboratório do dímero D, é o mais importante acá no TEP. Diagnóstico, seguindo com o diagnóstico, obviamente, podemos pedir ecodoppler de membros inferiores, que foi a leuquemia isso. Obviamente, ele é caso distinto, que não era TEP, mas era caso de trombose venosa. Então, sí o sí ecodoppler de membros inferiores, porque se há trombos em los membros inferiores, já tenho que pensar em TEP, pero muito importante. E outra, se há, por exemplo, se eu sospecho de TEP, se há com essa trombose venosa profunda, é critério de Wells, que já vamos ver. O ecocardiograma, muito importante para ver se há, por exemplo, não é fibrilação, sino que se há trombos na aurícula. Gamografia pulmonar ou centelograma, que é isso. E angiotomografia, que reemplazou o centelograma em realidade, porque é mais específico e mais sensível e tem alto valor predilectivo negativo. ¿Sí? Isso é a arteriografia pulmonar. O que é importante de todo isso? Os critérios de Wells. ¿Sí? Eu escrevi mal antes. Não. Os critérios de Wells. Gente, depois que nós vimos toda a clínica, todo o paciente, vamos a isso, que é como se fuera o ouro de la classe. Isso quero que prestem bastante atenção acá. Que são os critérios de Wells? São basicamente para nós ver se nosso paciente, de acordo a sua clínica, signos e sintomas e hallazgos, tem tromboembolismo pulmonar. Mi cérebro tildou agora porque já estou um pouquinho cansado, mas não é motivo para baixar a guarda. Vamos seguir com isso. Quais são os critérios de Wells? Temos, de acordo ao critério, temos que pontuar. Generalmente, não se pergunta, por exemplo, pontua 3 pontos, pontua 3 pontos. O que se pergunta de acá, pero sepan igual, gente, quanto se pontua de cá. E acuérdense que, se são critérios, nós temos que utilizar o tipo de los critérios. Qual é o tipo de los critérios? É escrever todo. Critérios de Wells. Se você pergunta, por favor, ponham uma estrellita, mirem 3, 5, 10 vezes, porque isso você vai perguntar no exame, tanto seja no escrito, seja no oral. Isso é pergunta, gente, e não se pode deixar passar essas perguntitas que são classificações que sabemos que vai perguntar, porque melhor de classificação não há, porque é uma coisa totalmente memorizável. Então, sim ou sim, coma nessa tableta. Critérios, signos, sintomas clínicos de TVP, trombose venosa profunda, outros diagnósticos menos prováveis, frequência cardíaca maior a 100, obviamente, critérios.
Se o paciente tem signos e sintomas de trombose venosa profunda, puntúa 3. Se tem outros diagnósticos que são menos prováveis, pontua 3. Taquicardia, frequência maior a 100, pontua 1,5. Se tuvo imobilizações maior ou igual a 3 dias ou cirurgia 4 semanas prévias, pontua 1,5. Se tuvo um TEV, na trombose venosa profunda, um TEV prévio, pontua 1,5. Se tem hemoptises e se tem malignidade. Qual é o ponto acá? De acordo com o seu puntaje, nós vamos ver a probabilidade. Se a probabilidade é alta, quer dizer que tem mais de 6 pontos, moderada 2 a 6 e baixa probabilidade de ser um TEP quando é menor a 2 pontos. Se é de alta probabilidade, já se envia o paciente a fazer uma angiografia pulmonar por TAC. Se a probabilidade é moderada, há que medir o dímero D, porque igual, generalmente se mide já o dímero D, mas se hace a medição do dímero D, como nós vimos, se o dímero D dá menor a 500 nanogramas por mililitro, não se requer mais estudo. Por que isso é muito importante? Porque falamos antes que o dímero D tem alto valor predictivo negativo. E então, se tem alto valor predictivo negativo e essa merda não está elevado, o que quer dizer isso? Quer dizer que o paciente não tem trombos. E se o dímero D está maior a 500, aí sim nós vamos fazer a angiografia pulmonar. Porque se essa merda é alto valor predictivo negativo e está aumentado, ojo, sim ou sim pode ser um TEP em cima somado a toda a clínica do paciente. Bueno, se tem menos de 2 pontos, é de baixa probabilidade de TEP. Então, nós vamos utilizar os critérios de PERC. Se não se cumprem estes 8 critérios, se mide o dímero D. Se não se, então, vamos prestar atenção acá. Se não se cumprem os 8 critérios que são esses, 8 critérios destes, nós não necessitamos mais estudos. Mas se cumprem os 8, hacemos o dímero D. Então, vamos só a repassar, porque eu sei que é muita coisa muito importante acá. Temos os critérios. Dentro dos critérios, saber quantos pontos hace o paciente. Generalmente não se pergunta quanto pontua cada um, pero igual, memoricem por las dudas. Probabilidade alta, já vamos mandar o paciente para ser na angiotac. Probabilidade moderada, dímero D. Probabilidade baixa, deve seguir com os critérios, os 8 critérios. Se siga com os 8 critérios, se dá todo positivo, esse paciente nós vamos mandar a ser um dímero D. Se dá dímero D positivo, angiografia e aí depois tratamento. Se o paciente não dá não dá os 8 critérios positivos, nós vamos a buscar qual é a causa da sintomatologia do paciente. Então, de modo general, o paciente está hemodinamicamente estável. Evaluamos a probabilidade de embólia. Utilizamos o critério de Wells. ¿Sí? Se tem baixa ou intermédia probabilidade, dímero D negativo não se trata. Se é dímero D positivo, enviamos para fazer uma angiotomografia pulmonar. E aí, se não há signos de embólia pulmonar, não se trata. Se a angiotac dá embólia pulmonar, há que tratar. Se o paciente está estável, evaluamos a probabilidade por os critérios de Wells e é de alta probabilidade que tenha um TEP, já vai diretamente, sem nascer dímero D, a la angiotac. E aí, vemos se confirma ou se não e tratamos. Resumindo, qual é o tratamento? Risco de morte alto, moderado e baixo. Se o paciente tem baixo risco de morte, não tem choque potencial, ou seja, está hemodinamicamente estável, não tem disfunção do ventrículo direito e não tem afectação miocárdica, nós vamos dar heparina de baixo peso molecular ou fondaparinux. Generalmente se utiliza a heparina de baixo peso molecular porque não necessitamos quedar aí, por exemplo, nós necessitamos quedar aí monitoreando o INR. Por ahora não é necessário saber o que é o INR. Sí, pero provavelmente de fármaco vocês já sabem que é o INR. Pero heparina de baixo peso molecular é o indicado acá se o paciente tem risco de morte baixo. Se o paciente tem um risco intermédio e se o paciente não tem choque de potencial, pero tem falha, disfunção do ventrículo direito e tem afectação miocárdica, nós vamos fazer isso. Vamos fazer heparina de baixo peso molecular, sim ou sim, ou fondaparinux.
En principio, no se hace la trombolisis y se monitoriza la clínica y la función del ventrículo derecho del paciente. Entonces, paciente con riesgo intermedio, nosotros, en principio, no se hace la trombolisis. Paciente que tiene alto riesgo de muerte, o sea, está descompensado hemodinamicamente, choque o hipotensión, tiene disfunción del ventrículo derecho, nosotros vamos utilizar diretamente la heparina no fraccionada, más trombolisis o embolectomia, que esses são os tratamentos del TEP. O tratamento del TEP vai variar, então, solamente resumindo todo isso, déjame eu ver se o próximo power é o tratamento. Não, é uma cosita que eu agreguei acá. Acuérdense que no tratamento del TEP, vai depender do paciente, da clínica do paciente, se tem baixo, intermédio ou alto risco de morte. Ou seja, vai depender fundamentalmente de sua função ventricular direita e também se há descompensação hemodinâmica. Se o paciente tem baixo risco, ¿sí? E tem TEP, nós vamos tratar com heparina de baixo peso molecular. Se o paciente tem um risco intermédio, seguimos com a heparina de baixo peso molecular, com seguimento do paciente, ou seja, monitoreio, oxígeno e vias, ¿sí? Monitorização da clínica e função do ventrículo direito. Pero acuérdense que no risco intermédio não necessitamos fazer trombolise, solamente se o paciente se descompensa. E no paciente que tem alto risco de mortalidade, heparina e trombolisis, que é a trombolisis que pode ser por estreptoquinasa ou embolectomia, ou TPA também se pode utilizar acá. Básicamente, esse é o tratamento do TEP de uma maneira bem sencilla, bem resumida. Em resumo, então, que é isso que eu queria que vocês façam sempre depois de uma classe, é que devemos saber desse conteúdo? Definição de TEP, definição, a clínica, diagnóstico, critérios de Wells e tratamento segundo o risco. Sí o sí, si nosotros ordenamos las cajitas acá en la cabeza, así bien organizado, queda mucho más fácil a la hora del oral nosotros a decir para el docente cómo son las cosas. Entonces, muy importante que nosotros después de organizar, vemos cuáles son las cosas más preguntadas. Y ahí yo puse para ustedes. ¿Qué es pregunta de examen de ese tema? Critérios de Wells, sí o sí, hallazgos radiográficos del TEP y tratamiento. Basicamente isso. Eu puse mal acá. E tratamento. Graças por sua atenção. Hoje tivemos mais uma classe de Clínica 1, muito importante. TEP, sí o sí, hay que estudiar, hay que poner muitas pilas nessa classe porque é muito importante. Bueno, les deseo uma linda tarde, uma linda noite de estudo e hasta a próxima classe. Adiós, gente. Cuídense e estudem bastante.